Elon Musk está prestes a ser preso. Musk, conhecido por criar inventos excepcionais, acaba de entrar em problemas legais. O dono da Tesla, que um dia estava nas manchetes ao disparar o valor de mercado da Dogecoin com apenas um único tweet, voltou a ser manchete, mas com uma reviravolta. Dessa vez, ele foi pego fazendo uma atividade fraudulenta. O que mais se ouve desse envolvimento do bilionário com essa moeda é: ele só quer atenção e ele potencialmente quer algum tipo de dinheiro para cobrir as suas próprias perdas e irresponsabilidades. Há muitas pessoas perdendo toda a sua poupança em empréstimos, o que é muito triste, mas é erro deles. Eles estavam mantendo muito dinheiro em um só lugar. Esse anúncio ainda vai dar o que falar, mas bem, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos lá! Elon Musk acaba de ser acusado de usar um esquema de pirâmide. Um esquema de pirâmide é um sistema que ajuda o dono a fazer dinheiro ao recrutar investidores. O número de investidores traz mais investidores e assim por diante. Esse esquema é banido na maioria dos países, pois envolve fraude e atividades fraudulentas. Para aqueles que estão se perguntando por que Musk está em maus lençóis, ele usou um esquema Ponzi para atrair investidores. Esquemas Ponzi são famosos por pagar altos retornos aos investidores existentes, que atraem a maioria das pessoas. Mas o que as pessoas não sabem é que esse esquema majoritariamente envolve pessoas perdendo seu dinheiro se o esquema for pelo ralo. E, infelizmente, todos os investidores que investiram na Dogecoin são vítimas desse caso. Essa acusação foi feita por um dos maiores investidores da Dogecoin, Keith Johnson, que processou Musk por 258 milhões de dólares e depois prestou acusações contra ele por manipular o preço da criptomoeda. Keith havia investido uma grande quantidade de dinheiro na criptomoeda e o preço despencou. Isso fez ter uma grande perda e ficar furioso o suficiente para tomar medidas legais. Tudo começou quando a Dogecoin foi lançada como uma moeda meme, sem valor real. Mas Elon Musk não poupou tempo para tweetar sobre a moeda e convencer as pessoas a investirem nela. Cegamente seguindo o conselho de Musk, um número incontável de pessoas começou a colocar o seu dinheiro suado na Dogecoin. Keith Johnson foi à frente para prestar queixa em um tribunal federal em Manhattan, acusando Musk de extorsão. Na queixa, ele se descreveu como um cidadão americano que foi defraudado sem dinheiro pelo esquema de pirâmide do réu da criptomoeda Dogecoin. Keith foi em frente e disse que todos os conselhos e recomendações feitos por Musk eram falsos e que suas alegações não eram nada além de enganosas. Por isso, Elon Musk e sua empresa estão enfrentando uma imensa ação judicial de cerca de 258 bilhões de dólares, que diz que Elon Musk estava usando o esquema de extorsão desde o início. Para apoiar sua alegação, Keith não apenas apresentou sua reclamação, mas também reuniu os nomes de vários investidores que perderam seu dinheiro com a Dogecoin desde abril de 2019. Quando a moda sobre a criptomoeda começou, os investidores investiram diligentemente em Bitcoin e outras moedas famosas, até que a Dogecoin foi lançada como uma moeda meme. Depois do hype dado por Musk por meio de um tweet, os investidores começaram a investir nessa moeda meme. Mas agora, eles se reuniram para apresentar uma queixa acusando Musk de ter elogiado a moeda. De fato, a notícia ficou tão famosa que até mesmo youtubers começaram a fazer vídeos sobre como algo inesperado veio de Musk. Um dos youtubers, Thomas Crowell, fez um vídeo de 8 minutos de como Musk sabia sobre a realidade da Dogecoin desde 2019, mas continuou a promovendo. Ele também deu suas opiniões exibindo um gráfico de criptomoedas, dizendo que é bastante doloroso saber que o valor da Dogecoin caiu em 93%. Além disso, Crowell também apontou que o cara que prestou queixas contra ele só quer recuperar o dinheiro das suas próprias perdas e potencialmente ganhar alguma fama. A Dogecoin foi criada pelos engenheiros de software Billy Markus e Jackson Palmer como uma piada. A dupla pretendia tirar sarro da conjectura selvagem das criptomoedas da época, mas, gradualmente, o valor dessa moeda disparou após várias medidas tomadas por Elon Musk. Johnson então continuou a dizer que essa não é a primeira vez que Elon Musk utilizou um esquema de pirâmides. Ao invés disso, as duas maiores empresas do mundo, SpaceX e Tesla, também fazem parte de um esquema de pirâmide de larga escala que visa controlar o preço da Dogecoin. Enquanto usava o esquema de pirâmide, Musk estava usando sua fama e influência de má fé para persuadir as pessoas a investirem na moeda. Todo esse tempo, Musk estava delirando sobre o quão legítima é a moeda e o quanto ela pode beneficiar
gerenciar o seu futuro. Mas a reclamação feita por um dos investidores também apontou todas as publicações de Musk sobre criptomoedas em suas redes sociais. Não há como negar que Musk esteve postando ativamente sobre a Dogecoin nas suas mídias sociais, o que leva a um problema ainda maior. Não apenas isso, os reclamantes mencionaram nos comentários que a venda do Dogecoin começou na época em que Musk apresentou o programa Saturday Night Live. Embora Musk seja o homem mais rico do mundo, o que o torna um empresário engenhoso, não podemos considerá-lo um especialista financeiro. Mas no show, Musk se apresentou como um falso consultor financeiro em um dos segmentos do show. Esse programa também foi citado por uma repórter de notícias famosa, que relatou que anos atrás ela viu um programa em que Musk falou sobre a moeda meme em uma sketch e agora está em maus lençóis após Keith reclamar, com o objetivo de obter uma enorme quantia no tribunal. Johnson levou sua declaração adiante, acrescentando que Musk foi quem influenciou todos a comprar a moeda. A Dogecoin sempre foi uma moeda despreocupada que nunca foi levada a sério pelos investidores, mas ele comprou a moeda em junho de 2021 após Musk apoiar a Dogecoin. Há apenas uma coisa que um investidor espera quando investe uma grande quantidade de dinheiro em qualquer ativo, e isso são os retornos. Além disso, alto risco significa alto retorno, o que é o único objetivo dos investidores. Para os riscos mais altos e retornos mais altos, os investidores sempre tomam decisões calculadas e majoritariamente investem em lugares onde eles sabem que terão um grande lucro. Isso é o que o Johnson fez com seu dinheiro. Mal ele sabia sobre todas as consequências negativas que ele iria enfrentar após investir nas Dogecoins. Em junho de 2022, ele vendeu suas moedas com uma perda de cerca de 70% do seu investimento. Isso levou a acreditar que o Dogecoin e as criptomoedas nada mais são do que um esquema de pirâmide. Isso tornou-se um tema quente para a Fox News, onde a repórter relatou tudo sobre como Musk está sendo processado pelo esquema Ponzi e como os investidores tiveram uma enorme perda ao investir na moeda. Quando a moeda meme foi introduzida em 2013, foi lançada em uma cotação de 0,0002 centavos. Se a moeda foi lançada a uma cotação tão baixa, não há como o valor de mercado disparar em um ritmo tão rápido. Além disso, Elon Musk sempre falou a verdade e ele sempre influenciou as pessoas dizendo o que é certo. Por isso, ele é considerado um filântropo e um modelo a ser seguido pelas pessoas. Enquanto ele promove o que é bom para as pessoas, ele nunca deveria ter apoiado a moeda meme, sabendo que tinha um valor de mercado tão baixo. E o apoio dele para a Dogecoin nunca parou. Mesmo em 2021, ele tweetou que ele realmente pagaria $1 às pessoas que anulassem suas contas na Dogecoin, o que levou as pessoas a acreditarem que a Dogecoin viveria para sempre. Não apenas as pessoas comuns, o tweet de Musk também levou a Comissão de Câmbio de Segurança dos Estados Unidos a iniciar uma investigação contra ele em 2021. Johnson alegou que uma vez que Musk aceitou os pagamentos das pessoas, ele cometeu uma violação de atos de organização corrupta e influenciada por um extorsionário civil de várias maneiras, como violência, fraude, jogos de azar, direito comum, negligência e propaganda enganosa. Falando sobre como ele conduziu a fraude eletrônica, Johnson diz que ele alegou falsa e enganosamente que a Dogecoin fosse um investimento seguro, mesmo sabendo que não tinha valor de mercado. Isso fez com que os preços da moeda crescessem artificialmente, o que levou a uma inflação ilegal do preço. Johnson também disse que Musk usou o esquema de pirâmide, pois conhecia a realidade desde o surgimento da moeda. Além disso, a denúncia acrescentou que Musk usou seu título de homem mais rico do mundo para operar e manipular o esquema de pirâmide Dogecoin para exposição de lucro. Abordando todas essas questões, Johnson fez uma forte demanda de Musk ao tribunal. Johnson está pronto para buscar cerca de 86 bilhões de dólares em danos, além do dano triplo no valor de 172 bilhões de dólares, juntamente com uma ordem judicial que impede a SpaceX e a Tesla de Musk de patrocinar a Dogecoin. De acordo com os relatórios, tudo soma cerca de 258 bilhões de dólares. Em sua reclamação, Keith nomeou 3 grupos de extorsão, aumentando o preço da Dogecoin. Entre as 3 partes, ele alegou que a Tesla esteve ativamente envolvida nisso, pois continuou a aceitar pagamentos por Dogecoin, e a SpaceX como um de seus satélites nomeados de Dogecoin. De acordo com o famoso youtuber Hustle Millennial, Keith está representando um grande número de pessoas com sua reclamação contra o falso apoio de Musk à Dogecoin, e ele nomeou 3 partes envolvidas nessa fraude, conforme instruído por seu consultor jurídico. Ele adicionou os nomes de Bill Gates e Warren Buffett, que também estavam envolvidos com o crescimento artificial da moeda meme. Todos sabiam do valor subjacente da moeda, mas continuaram a apoiar a moeda, fazendo com que as pessoas investissem nela. Por causa da atividade fraudulenta
fraudulenta deles, investidores perderam cerca de 86 bilhões de dólares, o que Johnson espera ganhar pelos danos. Chamando a proibição de Elon Musk, Keefe também disse que o comércio de Dogecoin deveria ser chamado de jogos de azar. Ele continuou dizendo que a Dogecoin não é lastreada em ouro ou ações em moeda, portanto, não paga dividendos ou juros e, de acordo com Keefe, Musk sabia tudo sobre isso desde o início. Não sabemos se as alegações feitas por Keefe são verdadeiras ou falsas, mas sabemos que estão em todos os noticiários. Além disso, Elon Musk sempre lutou pela causa certa, seja a sustentabilidade da Terra e suas incríveis invenções. No entanto, não podemos negar que o preço da criptomoeda é volátil e continua flutuando a cada semana, ainda que Musk não seja responsável pela volatilidade da moeda. Mas não importa o que dissermos, Musk agora deverá enfrentar as consequências legais e terá que provar o seu ponto, caso queira se salvar. Caso contrário, a reclamação apresentada por Keefe não é apenas válida, mas também tem inúmeros pontos fortes. Dito isso, não é a primeira vez que Musk foi arrastado até o tribunal e isso não será a última batalha que Musk terá que lutar. O título de homem mais rico vem com um preço. Enquanto Musk sempre lutou pelo que é certo, desta vez ele tem que enfrentar as consequências. Ele terá que provar que todo o conceito da Dogecoin nunca foi baseado no esquema Ponzi, mas que a raiva, a fúria e a frustração de Keefe o levaram a abrir um processo contra Musk. Nesse caso, você acha que Musk realmente estava envolvido nesse esquema de pirâmide de forma intencional? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.